Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. Pois é, e o assunto de hoje é exatamente a produção de alimentos ultraprocessados e os sistemas agroalimentares. Isso porque o Fórum Econômico Mundial, que aconteceu no início deste ano lá em Davos, na Suíça, colocou no centro do debate os assuntos referentes aos alimentos ultraprocessados e o impacto que eles têm junto à nutrição da alimentação. E para falar sobre este assunto, eu recebo no programa de hoje o professor Ricardo Abramovay, que é titular da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP, que está aqui conosco. Professor, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa, viu? Obrigado, Leandro. É um prazer estar com você e com o público da Band. Nós que agradecemos. Professor, deixa eu dar um passo atrás. A gente está falando de alimentos ultraprocessados, mas se nós voltarmos um pouco aí para os anos 60, 70, a gente vai ver que havia uma preocupação mundial em relação à nutrição das pessoas. O percentual aí muito próximo de 70% tinham a questão da insegurança alimentar e a produção, a oferta de alimentos para suprir a fome mundial era, na verdade, o centro do debate. E aí entrou, na verdade, um incentivo para que se produzisse cada vez mais alimentos de maneira mais rápida. De certa maneira, isso veio suprir uma necessidade que o mundo tinha. Começamos a olhar de forma diferente para essa questão atualmente, professor? Sem dúvida. E a tua introdução é muito importante, porque nos anos 60, entre um terço e metade da espécie humana não ingeria a quantidade de calorias suficientes para a sua sobrevivência. Quer dizer, a fome era uma coisa muito, muito importante. Hoje, continua havendo uma proporção grande da população com fome, quase 800 milhões de pessoas, mas isso corresponde a 10% da população. Então, é um progresso extraordinário. E a palavra de ordem nos anos 60, que norteou a Revolução Verde e norteou também uma organização que o público que nos assiste ligado à agricultura, talvez conheça o CGIAR, que é o Grupo Consultivo da Pesquisa Agronômica Internacional, que reúne as mais importantes organizações agronômicas de pesquisa no mundo. Qual era a orientação na época? A orientação era: você tem que produzir mais. Para produzir mais, precisa concentrar o esforço de pesquisa em alguns poucos produtos. Isso criava paisagens relativamente monótonas, de monocultura, a partir de sementes muito transformadas pela engenharia genética, de certa maneira, que já era importante naquela época, e essas sementes de alta potencialidade, elas manifestavam esse potencial com o contato com o solo e com os fertilizantes químicos. E como essas paisagens eram homogêneas, isso exigia muito agrotóxico, tá certo? Então, era um modelo que funcionou e funcionou bem. Do ponto de vista da industrialização, a palavra de ordem o mais importante era aumentar a durabilidade dos produtos na prateleira. Como eu disse, isso funcionou bem até o fim do século passado, quando esse modelo produtivo começou a dar problema em função, basicamente, do fato de que ele correspondia, ele provocava uma erosão da biodiversidade e, sobretudo, em função do fato de que essas paisagens homogêneas se tornavam muito suscetíveis aos eventos climáticos extremos. É o que nós estamos vendo hoje num país como o Brasil. Hoje, por exemplo, na imprensa, hoje, final de janeiro, na imprensa você está vendo a visita do ministro da Agricultura ao ministro da Fazenda para obter recursos para enfrentar a situação de seca ou de enchente, as perdas de safra que nós estamos vivendo. Essa paisagem agrícola homogênea se traduzia em produtos também homogêneos. O que quer dizer isso? Em vez da dieta ser composta por uma diversidade de produtos,
cada vez mais passaram a ser produzidos produtos que não fazem parte nem da cozinha tradicional, nem daquilo que corresponde à evolução, ao processo evolutivo da nossa capacidade de digerir alimentos. Esses são os alimentos ultraprocessados, que são alimentos nos quais entra uma pequena parcela de produtos de origem agrícola, muito concentrados em alguns poucos produtos, milho, soja, etc., com muitos aditivos químicos, cada vez mais aditivos. Esses produtos ultraprocessados já correspondem a 60% das calorias ingeridas pelos norte-americanos e pelos britânicos, e são os mais importantes vetores da pandemia global de obesidade, que nos Estados Unidos hoje atinge 40% da população. Professor, eu estava olhando aqui, o senhor falou nos tipos alimentares, são 75% das calorias consumidas globalmente, o senhor me confirma esse número se eu estiver errado, são, na verdade, 6 tipos alimentares: arroz, trigo, milho, soja, batata e cana-de-açúcar. Esses sistemas agroalimentares, eles já estão constituídos, estão montados, são sistemas globais que inclusive envolvem, aqui a gente está vendo, commodities que têm peso econômico nas balanças comerciais dos países e também nas cadeias de suprimentos. Eu lhe pergunto, como seria possível substituir este modelo já constituído e construído de tantos anos atrás por sistemas que valorizassem alimentos mais tradicionais, ou que se mudasse, por exemplo, o hábito para um consumo de alimentos mais tradicionais, algo que se fazia, por exemplo, a gente sabe que muitas famílias antigamente consumiam um tipo de alimento lá nos anos 60 e com o tempo houve o processo evolutivo e a transformação, e aí a absorção e a aderência, vamos dizer assim, a esses ultraprocessados. Como mudar essas cadeias globais? Porque como o senhor mesmo falou, talvez a primeira medida foi acabar com a fome, vamos estancar a fome e reduzi-la pelo menos no mundo. E agora a preocupação sobre a qualidade desse alimento. Como é que vai ser esse processo de transformação? Leandro, ninguém sabe. Para ser sincero e claro e objetivo, esse é um desafio que nós temos pela frente. Vamos comparar com o sistema energético. O sistema energético também está passando por uma transição em que os combustíveis fósseis, as fontes fósseis de energia, vão sendo substituídas por energia renovável. Essas tecnologias já estão emergindo, algumas já estão consolidadas e se materializam na matriz de transporte, com o carro elétrico, em grande parte até com os biocombustíveis, na eletrificação, no aquecimento domiciliar, na refrigeração domiciliar, etc. Mais ou menos nós sabemos os caminhos que vão sendo tomados. A coisa está sendo muito mais lenta do que precisava, mas os caminhos estão sendo traçados, todo o tema do hidrogênio verde, etc. Agora, diversificar a produção agropecuária é um desafio cujos caminhos, cuja rota ninguém sabe direito qual é. O que me parece importante chamar a atenção para... Nós temos que chamar... Eu estou tentando chamar a atenção para o fato de que, mesmo que a gente ainda não saiba quais são os caminhos para a diversificação, há um apelo global vindo da comunidade científica, da comunidade empresarial global e das organizações de pesquisa agronômica, no sentido de dizer que estão cada vez mais frequentes as crises e as perdas decorrentes dos eventos climáticos extremos, e isso está associado à monotonia das paisagens agrícolas nas principais regiões produtoras do mundo. Esse é um fator de insegurança global, o fato de nós termos... O dado é o seguinte: a humanidade conhece 7.000 produtos comestíveis, dos quais 400 são cultiváveis. E, como você mencionou, 75% da nossa alimentação está concentrada em 6 produtos.
esse foi o modelo que deu certo no século XX. Mas o fato dele ter dado certo no século XX não significa que ele tenha que se perenizar ou que ele possa se perenizar. Está cada vez mais claro que ele não pode se perenizar. Na África, por exemplo, o próprio Departamento de Estado dos Estados Unidos tem um setor voltado à segurança alimentar que até muito recentemente preconizava na África também a adoção daquilo que são as grandes extensões de plantio, etc. Eles estão mudando completamente e se voltando e preconizando que seja apoiada a pesquisa em torno de produtos subutilizados e negligenciados. Tem até uma sigla em inglês, NUS, N-U-S, que é negligenciados e underutilized species, espécies subutilizadas. A pesquisa está hoje em dia, muito mais voltada para como é que você obtém produtividade, como é que você obtém máquinas que possam operar em ambientes diversificados, do que para continuar o avanço desta monotonia na qual nós nos encontramos. Mesmo porque tudo indica que a capacidade de elevar a produtividade nas culturas hoje dominantes já está no topo, já está praticamente esgotada. Então, a diversificação vai ser um grande desafio. Quer dizer, nós vamos ter que fazer uma transição. Sempre os processos de transição são como trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Quer dizer, na vida social, você nunca diz assim, vamos parar tudo e vamos começar tudo de novo. Isso não existe, tá certo? Então, sobretudo para nós, para os argentinos, para todas essas regiões onde essas culturas monótonas são dominantes, terá que haver um processo de transição, mas a gente não sabe direito como ele vai ser. O que a gente sabe é que é necessário aumentar a resiliência das culturas hoje existentes. Maravilha, professor. Em seguida a gente continua falando sobre este assunto. Eu vou chamar um intervalo comercial rapidinho e a gente continua a entrevista logo depois, tá bom, professor? Claro. Então, logo depois do intervalo, a gente continua conversando com o professor Ricardo Abramovay sobre este tema que trata da questão dos ultraprocessados e a necessidade que se tem de fazer uma mudança nos sistemas agroalimentares. Não saia daí, a gente volta já já, tá bom? Nós voltamos com o segundo bloco do AgroMais Entrevista. No programa de hoje estamos falando sobre os alimentos ultraprocessados e a necessidade de mudar os sistemas agroalimentares, assunto que foi debatido no Fórum Econômico Mundial, ocorrido no início deste ano em Davos, na Suíça. E para isso, eu estou recebendo e conversando com o professor Ricardo Abramovay, que é titular da Cátedra Josué de Castro, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, a USP. Professor, o senhor falava sobre a necessidade de fazermos uma adaptação, ou seja, uma conversão de parte da nossa produção, da nossa monocultura, dos extensos campos de monocultura que a gente tem, para outro tipo de produção. Só não se sabe exatamente que tipo de alimento. E aí vem uma pergunta que eu acho que enseja e é muito necessária. Com as mudanças climáticas tão abruptas como nós estamos vivendo neste momento, e a tendência é que a situação se agrave até nos próximos anos, existem algumas culturas que, vamos falar, por exemplo, pegando como um exemplo a fruticultura, a uva, que não se adaptariam, por exemplo, a situações de extremidade do clima, ou outros. A gente pode pegar outras culturas, por exemplo, algumas folhosas e etc. Como é que vai ser esse processo de conversão e percepção de fato sobre as culturas que são possíveis de serem desenvolvidas, na medida em que a gente sabe que a alimentação ela se dá também, o hábito de alimentação ela se dá também por uma questão cultural, né, de oferta daquela região, de hábito em relação ao uso daquele tipo de alimento. Como é que o senhor enxerga esta conversão que a gente vai ter que fazer aqui no Brasil? Leandro, a resposta a essa questão, ela tem dois componentes. O primeiro componente
é que até aqui, desde a Revolução Verde, praticamente até hoje, a lógica do aumento da produção agropecuária foi uma lógica de adaptar o ambiente àquilo que nós, humanos, sabemos fazer. Foi uma lógica de engenharia, ou seja, de engenharia no sentido de que nós moldamos os ambientes para que eles fossem adequados àquilo que nós gostaríamos que eles produzissem. É essa lógica que, aliás, já foi denunciada por Rachel Carson na Primavera Silenciosa, publicada em 1962. A Rachel Carson dizia: a natureza ela se desenvolve a partir da diversidade, mas o homem tem uma paixão infinita por simplificar e pela simplicidade. Essa paixão pela simplicidade, ela está esgotada. O que nós precisamos é de uma economia do conhecimento da natureza, o que significa de produtos que se adaptem às condições e às condições ecossistêmicas onde eles possam se desenvolver. Isso está sendo feito com muita intensidade no continente africano. É uma aposta que a pesquisa global, que atua muito no continente africano, está fazendo, e de desenvolver culturas que eram culturas tradicionais e que foram abandonadas, mas não é uma volta ao passado, é desenvolver essas culturas a partir de métodos atuais e consciência de alto nível atual, com CRISPR, com genômica, etc., e inclusive com máquinas adequadas. Por exemplo, se você tiver uma paisagem agrícola diversificada, você vai precisar de máquinas inteligentes que possam ler essa paisagem e não só não comprometer o solo por meio da compactação, mas se adaptar a essa diversidade no momento da colheita. Essa é uma orientação que o CIDI, esse grupo consultivo da pesquisa agronômica internacional, está fazendo e que o Departamento de Estado está levando para a África. Com relação aos hábitos alimentares, aí o mais importante, no Brasil, nós temos um trunfo fantástico, que é o feijão com arroz, e um segundo trunfo muito importante, que é o restaurante por quilo. Enquanto os americanos e os britânicos são frequentadores de fast food, na refeição, na hora do almoço, nós tendemos muito mais, isso está pelo Brasil todo, ao restaurante por quilo, onde a alimentação é muito mais diversificada do que no fast food. E o feijão com arroz é uma combinação extremamente rica em termos de nutrientes necessários para a saúde humana. Essa é uma das razões pelas quais o consumo de ultraprocessados no Brasil é muito menor do que nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, e a obesidade também muito menor do que nesses países. Mas o segredo, eu não seria capaz de dizer cultura por cultura o que vai acontecer. O que eu sei sim é que nos Estados Unidos, culturas dependentes de água estão com problemas seríssimos e que nós não vamos poder esgotar os nossos aquíferos para produzir grãos, ou seja, a agricultura terá que ser cada vez uma agricultura não voltada fundamentalmente ao fornecimento de calorias, e sim de ingredientes de alta qualidade que vão compor as dietas diversificadas das quais nós dependemos. Então, eu estou citando todos esses elementos que podem parecer dispersos, mas que mostram que nós estamos num momento fascinante de transformação do sistema agroalimentar. E uma transformação na qual as pessoas vão continuar, de certa forma, fazendo o que estão fazendo, mas, ao mesmo tempo, o sistema vai ter que se transformar. Como é que isso vai ser? A gente ainda não sabe, e como isso é um processo emergente, não tem receita para isso. O que a gente precisa é saber fazer um bom diagnóstico
e mostrar o caminho em direção ao qual nós temos que ir, que é o caminho da diversidade e da sustentabilidade. Quer dizer, tecnologia para isso a gente já mostrou que tem, basta visitar aí os centros de pesquisa e estudos. Se a gente for aqui a Embrapa, por exemplo, lá em Jaguariúna, em São Paulo, nós temos exemplos de tecnologia, como o senhor mesmo falou, de leitura, por exemplo, da capacidade produtiva de uma árvore, de uma fruticultura. Mas tudo que o senhor colocou aqui, eu vejo que surgem muitos desafios, professor. Nós temos ao mesmo tempo o desafio de manter os excedentes de produção para continuar matando a fome da população, porque do contrário nós levaríamos a guerras, né? A gente sabe disso. Nós temos aí o desafio, quando eu falo nós, é o mundo, né? A humanidade de maneira geral. Nós temos o desafio de fazer a conversão dos sistemas agroalimentares mais saudáveis, e nós temos também o desafio de, ao mesmo tempo, reduzirmos a emissão dos gases de efeito estufa. Quer dizer, nós estamos diante de um desafio gigantesco e com muita premência. É possível caminhar a ponto de se chegar numa solução que seja antes daquele ponto de que não seja mais reversível o processo, professor? Eu estou convencido que sim, Leandro, e eu acho que é um quarto desafio, além desses três que você citou, que parece, formulado assim, tem um tom meio antipático, que é o desafio da soberania alimentar. Veja bem, o Brasil nos anos 70 era um grande importador de alimentos. Foi uma imensa conquista que nós não só deixamos de ser importador de alimentos, mas nós nos tornamos exportadores de alimentos. O mundo tem essa aspiração. Os habitantes da África ao sul do Saara, não é possível que nós imaginemos que o Brasil vá alimentá-los ou que o Brasil vá alimentar as populações que passam fome no sul da Ásia. 20% da população da África hoje passa por uma situação de fome. Até o final do século XX, a ideia de que haveria potências agrícolas como nós, a União Europeia, os americanos, que iriam alimentar o mundo, essa ideia era verossímil, essa ideia perdeu legitimidade. A gente precisa se dar conta disso. A ideia de que nós vamos alimentar o mundo é uma ideia do passado. Nós precisamos de uma alimentação de qualidade e nós precisamos ajudar o mundo também a ter uma alimentação de qualidade adaptada às condições ecológicas locais, ou seja, resilientes, com produtos que estavam abandonados e que serão recuperados. Há todo um trabalho na área de sementes, um trabalho fascinante a ser feito nesse sentido. A Embrapa está profundamente envolvida com essa pauta. Esse é um tema que, na Cátedra Josué de Castro, juntamente com a Embrapa, nós estamos levando esse tema para discussão no G20. Quer dizer, o G20 tem que discutir o tema da fome, da desigualdade, da luta contra a pobreza, como o atual governo está insistindo, com muita razão, mas lutar contra a fome em 2024 não pode ser sinônimo de já que tem fome, vamos aumentar a produção. Não, a lógica não pode ser essa. Lutar contra a fome significa propiciar as condições para que os diferentes povos do mundo reúnam capacidades que lhes permita desenvolver a sua produção. A hora que o tema da rastreabilidade da produção pecuária bovina for um tema realmente importante nos mercados internacionais, e não é só a Europa que está exigindo isso. O Senado americano já aprovou legislação nesse sentido, os chineses vão caminhar nesse sentido. Nós estamos em muita vantagem. Por quê? Porque a pecuária a pasto, desde que com pastagens diversificadas, introdução de leguminosas nas pastagens, plantios arbóreos, etc., e gestão adequada dos animais, nós temos condições de produzir uma carne de excelente qualidade, certificada e rastreada. E esse rastreamento será cada vez mais importante no conjunto da produção agropecuária, porque do que se trata quando se fala de produção
agropecuária. Se trata da relação entre a sociedade e a natureza. E disso, a agropecuária de hoje tem que ser uma agropecuária do cuidado. Essa é a mensagem mais importante que emerge, a meu ver, dos trabalhos do Fórum Econômico Mundial e do Grupo Consultivo da Pesquisa Internacional. Professor, para a gente concluir rapidinho, quer dizer, o fato da matéria ter sido trazida com tanta preocupação, com tanto alerta no Fórum Econômico Mundial, eu acho que, de alguma forma, isso serve até mesmo como uma orientação para os países olharem com maior cuidado e com mais planejamento em relação a essa questão, não é? Sem dúvida, e nós temos um contingente empresarial ainda minoritário, mas não irrelevante, muito significativo, que já está aplicando essas técnicas na produção de cana-de-açúcar, no plantio de grãos no Cerrado, que era um plantio onde se fazia o mais convencional. Vários empresários já estão se dando conta que isso é inviável e já estão se transformando. E também na produção animal. Não é mais possível que a gente tenha a produção animal do jeito que a gente teve até agora. Nós vamos ter que promover uma redução na concentração e, sobretudo, uma alimentação animal baseada em produtos que concorram cada vez menos com a alimentação humana. É todo um programa de trabalho em torno da agropecuária, mas que sinaliza um projeto de desenvolvimento e de modelo de crescimento econômico, em que, em vez de fazer da natureza algo do qual a gente dispõe livremente, nós temos que ser capazes de aprender com a natureza, de respeitar a natureza e de utilizar os potenciais da natureza, regenerando aquilo que até aqui nós temos sistematicamente destruído. Professor Ricardo, eu acho que são pontos de reflexão importantes que vale a pena, naturalmente, os especialistas, quem compreende de fato o mundo rural, o mundo da nutrição, se debruçar sobre ele, porque, de fato, como o senhor mesmo falou, trazer o assunto para dentro do Fórum Econômico Mundial, eu acho que desperta e acende o sinal vermelho em relação a esse tema. Professor, sempre ficam questões para a gente abordar no futuro, mas é sempre uma grande oportunidade para a gente voltar a conversar sobre esse tema, viu? Infelizmente o nosso tempo já está esgotado, mas eu agradeço demais a sua participação. Foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui. Muito obrigado, Leandro. Um prazer também conversar com você e com o pessoal que assiste. Disponha sempre da gente, tá bom? Para você que esteve conosco, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela gentileza e a gente se vê, tá bom? Até mais. Tchau, tchau.